Olá, bem-vindos ao Caras Business. Sou Taya Marcondes e estamos aqui para um bate-papo com empresários, empreendedores que vão trocar ideias sobre comunicação e nos inspirar ainda mais nos nossos negócios. E hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo, o CEO que tem transformado o cenário da moda esportiva no Brasil. Uma marca que é sinônimo de elegância, esportividade e sofisticação. Estamos falando da Lacoste. É uma marca que transcende gerações e revolucionou o vestuário esportivo com a criação da icônica camiseta Polo. Aquela Polo tem aquele crocodilo lindo do lado. É inspirador ver como, ao longo dos anos, a Lacoste se manteve relevante e se adaptou aos nossos mercados, sem jamais perder a sua essência. Seja muito bem-vindo, Pedro. Que delícia ter você aqui conosco. Bom te ver. Bom ver uma amiga que eu não vejo há tanto tempo. Há muito tempo. Eu tô acostumado com pressão desde a época que eu jogava tênis, hoje como executivo, mas do jeito que você me apresentou, você me colocou mais pressão ainda. Acho que nunca me apresentaram tão bem assim. Obrigado. Falamos verdades. Obrigado. Esse é um bate-papo, Pedro, é para estar muito relaxado, sem pressão nenhuma. Boa, tá bom. Vamos ver. E eu convido pessoas que eu admiro para contar um pouco do backstage, dos seus desafios, o que te inspira a tocar essa marca tão maravilhosa aqui no Brasil. Queria começar primeiro falando, não sei se vocês já sabem, mas Pedro é um ex-tenista profissional. Uhum. Incrível. É. E como é que essa tua vida como tenista, como esportista, como atleta, te inspira a ser hoje um CEO, um super alto executivo? Eu devo tudo ao esporte, né, Thay? Porque se não fosse o esporte, eu não ia estar aqui hoje. Não só pelo que o esporte me ensinou, mas é porque eu acabei trabalhando em empresas do mercado esportivo e de moda, né? Então, foi uma consequência de fatos, né? Eu comecei a jogar muito cedo, eu sou argentino, vim com 5 anos para o Brasil, meus pais imigrando, saindo de uma Argentina com crise, não que não existam mais, né? Mas achando que vindo por um país que seria mais fácil, um pouco melhor, mas não menos complexo, né? Vamos dizer assim. E logo que eu cheguei no Brasil, eu fui numa loja do Mapping, que não existe mais. E faz tempo, né? Dá pra ver a idade, né? Direto do túnel do tempo. E eles falaram, isso eles me contaram, porque eu não lembro, que eu chorei muito até comprar uma raquete de tênis, me deram uma raquete de tênis, destruí o apartamento, até que eles me colocaram para jogar tênis, na época o Hobby Sport Clube, não sei se você lembra, tinha vários. Morava na verdade, a gente chegou no Brasil, morava no centro da cidade, a gente foi morar na João Lourenço, ali na Vila Nova, e tinha um hobby ali a 2 quarteirões de lá, e falou, preciso tirar esse moleque de casa. E comecei a fazer escolinha de esportes. O tênis foi o que eu me identifiquei mais. E, bom, deu certo. Comecei a jogar torneios, você joga torneios locais. Depois foi para torneios estaduais, nacionais, internacionais. Fui campeão sul-americano juvenil, mundial juvenil no mesmo ano. E aí a equipe era eu, o Guga e outro catarinense jogou super bem, que é o Márcio Carlson. Já no meu último ano juvenil, já jogava torneios ATP, com 16 anos, ATP, Associação dos Tênis Profissionais, quando você faz o primeiro ponto, você é considerado, que você já está jogando o circuito profissional. Então, eu jogava alguns torneios profissionais pequenos e estava terminando minha carreira juvenil. Só que aí, com 19 anos, tive que parar de jogar, meus pais se separaram, um problema financeiro grave em casa. Tentei por um tempo, não deu certo, tentei conciliar dar aula de tênis e competir. Não consegui, porque minha saúde física e mental aí foram muito prejudicadas, para não falar outra coisa. Nesse momento. E decidi falar, bom, vou focar em dar aula de tênis, que pelo menos com isso eu ajudo em casa, né? Eu e minha irmã jogava também proporcionalmente bem melhor que eu ainda. E aí dei aula de tênis por 6 anos. No último lugar que eu estava dando aula de tênis foi o Clube dos Ingleses, que fica ali perto do Mackenzie, né? E ali a minha irmã continua lá até hoje, né? Então, tinha uma pequena empresa que a gente cuidava do tênis lá, terceirizou o tênis do clube. Mas acho que eu estava um ano e meio lá, e a Wilson estava procurando alguém para trabalhar no marketing. Não uma cadeira muito grande de marketing, mas marketing de grassroots. Alguém que entendesse um pouco do ecossistema, o que é o tênis. Olha que incrível, e foi aí que você foi, abraçou a oportunidade. Exatamente, o tênis dá para você viver dando aula de tênis, sendo treinador de tênis, mas eu queria alguma coisa a mais, né? Lógico. Pelo menos tentar alguma coisa diferente. E você tinha essa visão que eles precisavam, né? Você estava ali no campo. Isso, eu conhecia os produtos que eles precisavam e conhecia os professores, atletas para patrocinar, etc. Então foram 4 anos de marketing. Os últimos 4 anos, marketing e vendas, e aí foi a minha escola comercial, que foi super importante para ser quem eu fui hoje.
Foram 8 anos de Wilson, que era Wilson, Salomon, outra marca que na época participei da transição que o grupo Amer comprou a Salomon da Adidas. Da Adidas, né? eu então, lembro quando era da Adidas. O time da Adidas do Brasil, que eu não sabia que um dia ia trabalhar lá, mas trabalhei na transição com o Lu, que você conhece, enfim, pessoas que você conhece do mercado. Depois eu fui 4 anos para a Puma, como diretor comercial. E aí veio a Adidas me procurar 1 ano antes da Copa do Mundo. Impossível falar que não, com o tamanho da Adidas e Copa do Mundo, todos os investimentos. A Adidas naquela época não era parte da América Latina, era um mercado separado, reportando direto para a Alemanha. Sim. Então a visibilidade, a experiência que eu ia ter, enorme, né? Foi uma das melhores escolas que eu tive. Foram 5 anos lá, 3 anos aqui no Brasil, depois fiquei 2 anos no Panamá, que lá é o hub, né? A base da América Latina. Com o Reebok, porque a Reebok eu era o VP da Reebok. E voltei para o Brasil depois como CEO da ASICS da América Latina. Então, primeira experiência regional foi indo para o Panamá em 2016, 2 anos lá. Primeira cadeira de liderança total do negócio foi a da ASICS, com 2 anos aqui na América Latina. Foram 2 anos muito bons, porque a gente levou um negócio muito rápido um negócio não era rentável no momento para ser rentável. E não estava... Acho que para você cumprir um ciclo, você precisa um pouco mais de 2 anos. Mas aí, quando me falaram que a Lacoste estava procurando alguém para um desafio muito parecido, que era o da ASICS, que era estruturar e montar uma região, acho que era a oportunidade de fazer alguma coisa muito parecida, mas num mercado um pouco diferente. Eu falo mercado diferente porque todas as outras marcas eram muito mais voltadas ao esporte de performance, né? Onde o calçado é super importante, o esporte de performance é importante, e a Lacoste tem esse híbrido, né? Tem o lado da moda, que é muito forte, inspirado no esporte, que vem toda a história do fundador, né? Vou fazer quase mês que vem, em abril, não, é o outro, em maio já são 5 anos de Caramba, de já Lacoste. 5 anos. Já 5 anos de Mas Lacoste, voltando lá atrás, qual foi o seu grande desafio de sair da quadra, como professor de tênis, para virar mercado corporativo? Porque por mais que você tenha base, entenda sobre dados, tem uma regra no mercado, tem várias regras no mercado corporativo, né? Como foi essa tua mudança? Qual foi esse teu desafio maior? Porque é coragem você sair das quadras onde você domina tudo. E depois você vai trabalhar dentro de uma empresa, mercado corporativo, uma empresa internacional. O esporte traz várias vantagens competitivas, assim, ou competências, não só vantagens, competências que eu uso até hoje. Acho que uma delas foi essa de você tem que ter coragem, né? Você tá ali sozinho numa quadra, enfrentar torcida a favor, torcida contra, pressão, você tá ali sozinho. E primeiro foi coragem de decidir aceitar esse desafio e falar, vamos ver o que dá, né? E eu pensei na hora, se não der certo, eu volto para quadra de tênis, que é o que eu sei fazer, né? Que eu fiz todo o tempo. Mas o principal desafio foi, primeiro que eu quando parei de jogar, eu fui estudar, né? E aí tem um amigo meu, que acho que você conhece, Fabiano Mintz, não sei se você lembra, né? Ele jogava tênis também, parou de jogar quase ao mesmo tempo que eu. Filho da tia Rosa. Esse mesmo. Irmão do Guilherme. Isso aí. Meu amigo até hoje, né? Vejo ele todo mês. E ele falou, vamos fazer engenharia, que depois a gente toca dá continuidade aos negócios do meu pai, né? E aí ele entrou em uma faculdade, eu entrei em... Não, a gente fez um tempo junto, imagina. Depois que a gente se separou, porque eu fui fazer direito por um lado, ele fez de outro, mas vamos fazer engenharia, quem toca o negócio do meu pai. Só que a minha base escolar, e aqui no Brasil ou na América Latina, é difícil você fazer esporte e ter um bom ensino ao mesmo tempo. É difícil, né? Sim. É diferente dos Estados Unidos, onde você tem toda uma estrutura que te prepara para isso, né? Você consegue competir, consegue estudar. Aqui eu consegui estudar, porque eu não parei de estudar, mas era um ensino bem, limitado. Não falar que era horrível, mas... E aí eu entrei na faculdade, primeiro semestre, fazer engenharia não é fácil, eu zerei de cálculo os 2 trimestres, e falei... Você foi bastante corajoso, arriscou bastante, saiu das quadras para fazer engenharia. Enquanto eu dava aula de tênis, porque eu queria outra coisa, enfim, eu falei, não dá para fazer isso, fui fazer direito, né? E aí no direito era uma coisa que eu talvez pensava em seguir, mas aí no último ano que veio essa oportunidade na Wilson, e aí eu vou chegar do porquê que eu acabei, ou como que eu fiz essa transição, né? Como eu estava no último ano já da faculdade de Direito e tinha começado na Wilson e estava indo bem, eu falei, acho que eu tenho que ir para esse lado. Mas a transição de uma quadra de tênis, ao ar livre,
sem chefe, quer dizer, ou tinha chefes do clube, etc. Sim, mas é um ambiente muito diferente do ambiente corporativo, né? Onde você tem reportes, onde você tem reuniões, onde você tem uma formalização das coisas, dos processos que não tem num dia a dia como professor ou treinador de tênis, né? Eu preciso estudar, preciso me preparar para colocar um pouco de teoria e de organização no que eu estou fazendo aqui no meu dia a dia. Então, eu fiz uma pós-graduação em administração, fiz vários cursos de marketing, porque eu estava fazendo marketing, mas eu era, imagina, um engenheiro frustrado que tirava 0 em cálculo para depois ser não advogado, porque eu não fiz a OAB, eu sou bacharel, né, em direito, mas eu falo que sou advogado, fica mais bonito. Isso me ajudou, né, Lógico, ter todo esse conhecimento teórico, mais técnico também, porque eu estava fazendo no dia a dia. Mas o principal desafio, acho que foi esse, de entender uma organização, saber que eu tinha pares, tinha a minha equipe, porque mesmo que era um cargo júnior, eu tinha já uma equipe reportando para mim, não tinha essa experiência de trabalhar com times, e chefe, né, que eu tinha que reportar, etc. Então, essa acho que foi o principal desafio que eu tive, assim. Mas, ao mesmo tempo, outra coisa que traz o esporte é a necessidade de se adaptar sempre, né? E o tênis, a cada ponto você tem uma situação diferente, a cada torneio que você vai jogar é diferente, a quadra muda, a bola muda, a altura que você vai jogar. Você joga aqui, você vai aqui para a praia, a bola ela é muito mais lenta do que se você joga aqui em São Paulo, que toma 800, 900 metros, e você vai para o México jogar é diferente. Então, tem muitas variáveis. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Você está lá sozinho, né? Exato. Então, acho que eu usei isso também continuo usando isso, porque tem que se adaptar, ainda mais nos países fáceis que a gente atua aqui. A necessidade de se adaptar é constante, porque tem vários fatores externos, não só os desafios internos que você tem, mas que me ajudaram a fazer essa adaptação talvez menos sofrida do que talvez tivesse acontecido. Foi uma super adaptação, porque depois sua carreira deslanchou. Foi entrar na Wilson, você foi correndo para outras e foi crescendo, né? Continuei estudando, continuei me preparando e continuo também. Eu falo que é sempre importante você voltar para a sala de aula, né? Sim. Não naquela sala de aula formal, tenho que fazer um MBA. Não, acho que tem várias formas de você conseguir conteúdo. O seu dia a dia na empresa é uma sala de aula. Mas acho que é importante ler, você escolher umas 2, 3 pessoas que você gosta de escutar, né? Ouvir conversas assim como essa que a gente está tendo, porque você sempre tira algumas coisas, né? Então eu estou sempre tentando me atualizar. Está muito ligado também a ser disciplinado, né? No seu calendário, o que você precisa fazer para você atuar como um bom executivo, um bom empreendedor. Tem a ver com a sua vida de atleta também, né? Exato, e você ter o espaço também para você continuar se preparando, performando, que é o que o atleta faz. O atleta tem períodos do ano que ele faz a pré-temporada. Na pré-temporada ele não está competindo, ele está se preparando para competir. A gente tem que se preparar para competir também. Isso é incrível. Né? Agora, dentro da Lacoste, você trabalhou em empresas na Europa, empresas americanas. A Lacoste tem uma história maravilhosa do seu fundador, a inspiração, como ela nasce. Ela nasce de um produto icônico, dentro de um esporte que é o tênis, que já foi mais restrito, né? Não é o futebol, como a gente viu na Adidas ou na Nike. Um pouco dessa história, como é que foi se adaptar à cultura da Lacoste e depois de se adaptar à cultura da Lacoste, como é que você faz para adaptar a Lacoste para o mercado latino-americano? Que é um desafio grande, né? Então, eu comecei numa empresa americana, que era a Wilson, a holding era finlandesa, mas o repórter era a Wilson Matriz, que está em Chicago, era uma americana. Depois eu passei para 2 alemãs, né, que foram Puma e Adidas. Acho que, e aí eu falo que a principal escola foi a Adidas. A Puma era bem internacional, mas mais alemã. A Adidas, apesar de ser alemã, é muito internacional, né? Então, ali eu lidei com franceses, com alemães, com americanos de novo, com italianos, que eu tive reportes pontilhados também para o Chief Commercial, que era italiano na época, toda a América Latina. Então, isso vai te ensinando a entender mais ou menos como cada cultura atua, cada pessoa atua, né? Mas acho que o maior aprendizado que eu tive em tudo isso, que é a importância de você ouvir mais do que falar, até você entender o que as pessoas, o que a cultura da empresa, o que ela espera de você, né? E isso demora alguns meses até você entender, né? Então, eu tendo a começar qualquer desafio bastante mais calado do que atuando ou opinando, até entender um pouco da cultura da empresa, do dia a dia da organização, o dia a dia do seu time. E depois, quando você já tem mais ou menos um conhecimento do que eles esperam
você ter um alinhamento também de expectativas, fica muito mais fácil de você impor aí o seu ritmo baseado em tudo aquilo, né? E seu conhecimento também, né? Exatamente. Se agregar. Então, a minha adaptação à cultura da Lacoste se deu dessa forma, né? Se deu de forma natural. Acho que eu ter passado diferentes culturas e diferentes empresas me ajudaram a não ser alguma coisa... Tem gente que sente mais, né? Depois de passar talvez muito tempo só em uma organização. Talvez onde eu mais senti foi depois de 8 anos de... Bom, teve a quadra para o mundo corporativo, mas no mundo corporativo foi de 8 anos de Wilson, uma empresa americana, pequena, de nicho, porque focada bom, tênis é um dos maiores, mas tem também vôlei, futebol, etc. Mas é uma empresa de nicho menor, de equipamentos, não tão voltada ao calçado e à confecção, que são segmentos que têm muito maior volume. Então aí fui para a Puma e já vi que um processo de ir para o mercado, o processo de go-to-market bem diferente, coleções, pré-venda, tudo. Então esse acho que foi um grande desafio. Foi maior do que esses últimos que eu tive. Fora que depois dos anos você vai aprendendo, né? Sem dúvida. Então você vai ganhando experiência e sabe lidar com as adversidades, os desafios que acabam aparecendo. Sem dúvida, exato. Porque tem uma mentalidade muito diferente da empresa americana para a empresa europeia. Né? Você sente isso, o estilo de trabalho diferente, o estilo de pensamento é muito diferente. Tem alguns que olham mais o macro, tem outros que entram mais no detalhe, então... E a Adidas é uma grande escola, né? A Adidas é incrível. Foi a melhor escola que eu tive. Também acho, uma grande escola. Me ajuda até hoje. Tem alguns contatos lá ainda. E a Lacoste para a América Latina, como você faz para adaptar tudo, a linguagem, a cultura? Vocês estão com um crescimento enorme aqui no Brasil, a marca está com uma grande visibilidade já há algum tempo, é um trabalho, sem dúvida, teu e do seu time. E como é que você faz para adaptar? Ou para mostrar para a Lacoste Matriz o que é o mercado brasileiro, como o brasileiro pensa, que é muito diferente de como o europeu pensa, né? Deixa eu contar uma curiosidade antes, talvez da outra pergunta, falando de Lacoste, como é que foi tudo isso, que é engraçado, né? Eu estava fazendo meu processo de admissão e estava ali separando carteira de trabalho, enfim, todas as coisas que o RH pede, né? E aí eu vi, porque estavam junto com as minhas coisas do tênis, né? Eu tenho uma pasta lá, bem desorganizada, mas que eu tenho todas as minhas coisas ali. E aí vi um símbolo da Lacoste ali. Tinha a primeira marca que me patrocinou foi a Lacoste. Dá pra falar que foi, o patrocínio era uma ajuda de material, né? Material. Mas, não deixa de ser um patrocínio no mercado. Eu tinha 13 anos, tá lá a data de 88, eu tenho essa carta até hoje. Você mostrou pro RH, pro RH. Eu mostrei pro meu chefe. Melhor ainda, né? A diferença é que eles me pagam bem mais agora do que antes. Antes era só equipamento, né? Exatamente. Não, mas que incrível, né? Então, acho que e não só na Lacoste, tá? Mas essa capacidade de entender quais são as expectativas. Porque você tem quando você trabalha em multinacional, você tem um guia e um direcionamento global. Sim. Né? E você tem que seguir ele. O segredo é como você segue ele, respeitando as particularidades que você tem em cada um dos mercados, os países diferentes que tem em cada região, né? Então, é lógico que as campanhas globais a gente não altera elas, não muda elas, mas faz pequenas adaptações. Então, você tem a campanha do Play Big, por exemplo, que você viu o Djokovic gigante, crocodilo gigante. Incrível. É lógico que a gente usou os assets globais, mas pegou também algumas pessoas que são reconhecidas aqui no mercado. O ano passado, em 2023, a Lacoste fez 90 anos, né? Então a gente celebrou um público mais urbano, de street, entendeu? Enquanto que a França também fez um movimento parecido, Miami fez outra coisa. Então, e isso é legal da Lacoste, porque ela não deixa de sempre respeitar ou considerar nas campanhas e nas estratégias tudo que foi a história do fundador, do René Lacoste, que criou a camisa polo, foi o primeiro cara, ou a primeira marca que colocou um logo na camisa polo, e o crocodilo era o apelido dele, né? Era o apelido dele, pela forma que ele atuava, se mexia na quadra, tudo isso. Então ele já era um visionário, criador, que se conectava com públicos diferentes. Então a Lacoste tem feito isso, né? Isso que é legal do movimento. Está sempre na essência, tudo que o fundador trouxe para a marca, a gente continua trazendo aqui no Didi, respeitando as pequenas particularidades de cada mercado. De cada país, de cada consumidor. Exatamente, do consumidor. Porque a gente tem que olhar para o consumidor. É uma marca super diversa, democrática, né? A gente celebra vários públicos, o público tradicional, o público mais jovem,
o tradicional é o que talvez tenha feito a Lacoste super icônica, a Polo Sem tradicional, dúvida, etc. Mas o consumidor, ele vai mudando, né? O consumidor envelhece, tem consumidores novos, como é que a gente se conecta com os consumidores novos, né? E é interessante, porque você pega os consumidores, sabe, 4, 5 anos, que talvez tiveram o primeiro impacto da Lacoste e começaram a usar produtos talvez inspirados no esporte, mas uma Polo, mas com um tecido um pouco diferente, tecnológico, etc. Depois de 4, 5 anos, ele já começa a usar a Polo tradicional de novo, né? Então é um ciclo. É muito interessante, porque a Lacoste, ela nasce do esporte, ela nasce do tênis, mas ela está na moda muito forte, né? Ela tem... Quer dizer, hoje, o percentual de vendas para moda é muito maior. Com certeza. Não é a performance, muito não maior. é produto de performance. Muito maior, E tem acontecido isso, e acho que parte também do que a Lacoste tem de interessante, a gente tem essa troca constante com o que acontece com a matriz. Então, por exemplo, a linha de calçados, né? A gente tinha alguns bloqueios aí ou limitações de expandir a linha de calçados. Então, a gente tem uma produção local de calçado que deu essa flexibilidade. Não são produtos diferentes, a linha é a mesma, mas que deu para a gente ter algumas vantagens competitivas no mercado, e o calçado, que representava muito pouco, já representa muito, né? Então, isso tudo foi um desafio teu. Você que trouxe essa ideia, você que buscou. Isso, já tinha o desafio, então tá aí, já tinha os desafios ou as prioridades estratégicas que são definidas, crescer no segmento feminino, por exemplo, e crescer no calçado, tá? São 2 de alguns que a gente tem, né? Como é que a gente faz para crescer no calçado? Então, uma das coisas que a gente identificou, a gente precisa ter uma produção local para ser competitivo e para ter uma distribuição um pouquinho maior. Então, esse foi o calçado. O feminino, por exemplo, que nos últimos 2 anos tem sido um case, porque a gente identificou que a maior parte do fluxo das nossas lojas é do público feminino. Só que a maior parte das vendas era público masculino. Quer dizer, era Polo. a gente tem até hoje o que é mais difícil, é você ter o fluxo. Né? Tem de mulheres. De mulheres. Não, as marcas pagam muito dinheiro, para ter o fluxo em loja. Então a gente tinha o público já entrando na loja. Como é que eu faço para conectar esse público? Que além dela comprar para o homem, para o marido, para o filho, etc., e compre também para ela, né? E é o que a gente tem feito. E o esporte tem sido muito legal, porque tem cada vez mais essa fusão do que é o esporte com moda, né? É muito normal você ver nos Estados Unidos e mercado aqui da América Latina inteira, eu vou dar um exemplo de mulheres, calça legging que você usa de performance, com um moletom de moda. Um moletom de uma marca que às vezes que é de luxo, que é de premium. Exato, quer dizer, muito. Acho que a Lacoste, ela navega muito bem nisso, né? Isso tem ajudado muito a gente. Não, tem até o nome, né? Athleisure. Athleisure. Que é muito legal. E as marcas estão crescendo. Adidas foi muito isso, né? Adidas Originals. O Originals é isso aí. Nessa época também, eu lembro bastante disso. E você, nesse cenário todo, como você faz para adaptar? Porque o argentino é muito diferente do brasileiro, apesar de ser América Latina. Eles também têm essa diferença nas vendas, mulheres e homens, masculino e feminino? Ou é um desafio só seu aqui no Brasil? Não, como você trabalha? Acho que se você olha os países da América Latina, dá para falar que tem mais similaridades do que diferenças. Mas tem diferenças. Aqui a diferença que a gente tem não é de sazonalidade, que nem a gente tem com a Europa, ou que nem tem com os Estados Unidos, mas as diferenças vão no estilo. O brasileiro olha mais o que o mercado americano faz. O argentino já tem uma mistura do que o mercado americano, mas muito influenciado pelo estilo europeu. Então, no momento de selecionar a linha de produto, apesar da campanha ser igual, das prioridades serem iguais, no momento de selecionar a linha de produtos, talvez alguns países a gente tem que ir mais para o clássico e não ir tanto para o moderno. Para o arrojado, né? Exato. Então, é esse balanço, e aí o pessoal de produto que tem que ter essa sensibilidade para a gente se adaptar. Você continua jogando? O quê? Tênis? Ou futebol? Porque eu adoro futebol. Futebol e tênis, você continua jogando ou não? Jogo, de vez em quando eu jogo. Bom, esporte faz parte do meu dia, eu preciso suar, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Não é todo dia que eu consigo ir para uma quadra ou para jogar tênis ou futebol, pelo menos para academia eu vou, corro, enfim, alguma coisa eu faço, mas continuo de vez em quando jogando tênis. É muita pressão, né? É uma pressão, você numa empresa, num corporativo internacional, você tem pressão de todos os lados. É constante. É constante. Você tem a pressão ou as demandas que você tem do seu time, do seu dia a dia, depois você tem
não é só pressão, mas são demandas ou coisas que aparecem dos seus pares que que atuam em outras geografias. Você tem a necessidade global daquela estratégia, como aquilo está indo, quer dizer, então o momento que eu estou fazendo esporte, ou que eu estou com a família, ou que eu estou viajando, é o momento que eu consigo, falar, não 100% do tema, quase não pensar nisso, né? E é o momento que você acaba pensando em algumas coisas, né? Então, é engraçado, pelo menos acontece comigo, quando eu estou no momento depois de suar, de jogar, competir. Exatamente. Não sei, você dá uma relaxada, você para de pensar naquele seu problema, porque senão o dia a dia te toma, né? E se você não tem esse tempo, você para de pensar, você para de criar, você para de inovar, de trazer novas ideias, novas discussões. Esse senão você fica criativo, né? Exatamente. Eu estava conversando com o diretor agora, a gente estava falando, quando você para um pouco, você não para de trabalhar, tua cabeça está sempre trabalhando, não tem como, essa cabeça de empreendedor é assim. Mas você está fazendo sua ginástica, você está no momento na praia no final de semana, é quando vem uma criatividade, vem ideias, ou vem um insight que você não teve na reunião. Exato. É importante porque isso. Quando você está dentro daquele... não só do problema, dentro do que está acontecendo, é difícil você, naquele momento, tirar um tempo para olhar talvez de fora e falar, é por aqui, não é por aqui? Será que tem alguma coisa diferente que eu poderia fazer? Eu acho que nesses momentos fora a sua rotina normal, que você consegue achar vem algumas soluções, ou vem algumas ideias, né? Você viaja muito a trabalho? Bastante parte do meu tempo. Porque tem os países daqui, a gente tem subsidiária no Brasil, e do Brasil a gente gerencia a América Latina, tem na Argentina, tem no Uruguai, tem no Chile, tem no Peru, na Colômbia a gente tem algumas franquias, mas não tem um escritório físico, mas a gente tem que visitar também, tem toda a América Central e tem o Caribe. Nossa. E depois tem os eventos internacionais e as reuniões globais que acontecem. Cada 3 meses a gente tem uma reunião com todos os outros CEOs regionais, junto com a liderança da França. Aí tem semana que vem começa o Miami Open, que é um torneio patrocinado pela Lacoste, e está nos Estados Unidos, mas ele é muito relevante para a América Latina. O principal patrocinador é um banco brasileiro. Enfim, então, que está em Miami, né? Que tá em Miami já é Brasil, na verdade. Muito Brasil, então a gente também, a gente faz, mesmo não sendo fora do nosso mercado, a gente faz várias ativações lá, leva alguns clientes e parceiros também para lá, influenciadores para lá, e tem a semana de Roland Garros também importante, então viajo bastante parte do tempo. E como é que você faz esse equilíbrio da vida cheia de viagem, família e vida pessoal? Você consegue ter um equilíbrio saudável? O que me ajuda é ter a disciplina de ter uma agenda bem organizada. Eu tenho bem claro quando eu tenho minhas reuniões individuais com o time, quando são as reuniões de grupo, as trimestrais que a gente sempre, aqui a liderança da América Latina, a gente tenta fazer cada hora em um dos países diferentes da região para também aproveitar e visitar mercado. Já tenho visibilidade da agenda global, né? Então, dado isso, quando eu começo o ano, eu já sei como é que vai ser o meu calendário profissional, e aí eu adapto ao meu calendário pessoal. Gostaria que o pessoal fosse um pouquinho maior. Fosse um calendário um pouco mais extenso. Exato. Porque Pedro tem esposa e tem 2 filhos. Exatamente. Então não é só o ser CEO da Lacoste. Meus dois filhos, tudo nos Estados Unidos, né? Então, meu filho está no primeiro ano da faculdade, está em Tampa, e minha filha está em Orlando. A gente tem uma casa lá, eles ficam em casa, eles vão e voltam, né? Então, eu com a minha mulher, com a Júlia, agora ela está aqui comigo esses dias, aí semana que vem, como eu estou em Miami, eu consigo alguns dias ir para lá. Lógico. Mas depois eu vou para a França, ela fica lá com eles um pouco e aí vai. Acaba que ela também acompanha essa tua agenda, né? Ela tenta, dentro do possível, isso é ótimo, acompanhar. Isso é muito bom. A família é tudo, né? Então... Bom, infelizmente, nosso tempo está acabando. Infelizmente, porque eu estou adorando a nossa conversa. É uma delícia, acho que vai ter que voltar. Eu tenho mais tempo, tá? É a sua alimentação. Acho que ele vai ter que voltar, diretor. Quando a gente já tiver a estrutura toda, a gente tem que convidá-lo novamente. Vai ser um prazer. Vocês me prometeram uma coisa aqui no começo do programa, eu vou cobrar, não vou falar o que é, porque deixa para vocês anunciarem. Olha, eu vou fazer o seguinte, agora no finalzinho eu tenho o Rap Pong. É um jogo de bola, eu falo 2 palavras, você tem que escolher uma. É sempre as coisas que me pegam, vamos lá. Não é tão assim, vamos lá. Crocodilo ou tradição? Os dois se misturam, né? Crocodilo. Vamos lá. Inovação ou legado? Legado. Polo clássica ou uma campanha ousada? Clássica. Essa Polo é incrível, né? O que ele fez. Ela é clássica, mas ela é moderna ao mesmo tempo. Mas é moderna ao mesmo tempo e ela vai trocando. É incrível.
Uma palavra que define a Lacoste aqui no Brasil. Apesar de toda a parte de inovação clássica, tudo é inovadora. Inovadora, né? Ela tem muita tradição, ela está sempre presa nesse produto, no que foi a sua essência, no que é a sua essência, mas ela sabe inovar. Agora, tênis ou futebol? Pergunta difícil, sabe por quê? Eu não estou respondendo em uma palavra só, eu sei. Mas você não é o único, você não é o único. O tênis foi o que me trouxe tudo que eu sou hoje, né? Então eu devo tudo ao tênis, né? Sem dúvida. Mas o futebol eu sempre gostei, sempre joguei futebol e o que eu gosto do futebol hoje em dia é de terminar o futebol e estar com o pessoal, enfim, o pós-futebol é muito legal. O tênis também, mas está num grupo menor, né? Então, mas eu vou escolher o tênis porque eu devo tudo ao tênis. Merecida a escolha, merecida a escolha. Esporte ou moda? Esporte. Mas que também foi o que a gente fez. Isso. Né? E o esporte influencia muito a moda, muito, então. Sem dúvida. Agora uma pergunta aqui. Nós temos o crocodilo, tem o grande, tem o pequeno. Você é mais o crocodilo discreto ou o crocodilo ousado? Eu gosto do discreto. Eu também. Eu também, mas vejo muito o ousado por aí também. Mas eu gosto mais. Não sei se você percebeu, muitas marcas de luxo e premium, né? Tem essa opção, né, de quem gosta de usar alguma coisa menos ou mais, né? Eu gosto do discreto. Do discreto. Eu também. Parece lindo seu tempo. Obrigado. Bem chique. Bom, Pedro, foi muito bom de ter aqui. Muito obrigada. Imagina. Eu sei que seu dia é super corrido, cheio de compromisso. Obrigada por ter vindo. Imagina. Prazer. Obrigado. Espero sucesso no programa. Termos outros momentos aqui. Vai ser um prazer voltar. Com a gente. Tá bom. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada pela audiência. E nos sigam nas nossas redes sociais. Até o próximo Caras Business. Obrigada.